Amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 34, cujo tema é o Maná Escondido, parte 2. E, em relação à igreja em Pérgamo, é a 10ª mensagem. Então, é a igreja em Pérgamo, número 10. Nós estamos para concluir a igreja em Pérgamo, provavelmente na semana que vem, na próxima mensagem, talvez será a última da igreja em Pérgamo. Bom, irmãos, nós falamos semana passada sobre a questão do maná escondido e hoje nós queremos continuar um pouco mais falando para os irmãos sobre a questão do maná escondido, e aprofundar nessa questão do maná escondido, porque é muito importante. Nós estamos falando de Apocalipse capítulo 2, versículo 17, que é a promessa que o Senhor deu ao vencedor da igreja em Pérgamo, mas que vale para todas as igrejas, né? Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 17 diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando aqui fala que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas está no plural. Então, tudo que o Senhor fala para os vencedores, e essa frase, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, isso é repetido em todos os vencedores de todas as 7 igrejas. Isso quer dizer que isso vale para todos nós, não só para a igreja em Pérgamo daquela época, mas também vale para nós hoje, porque nós participamos das igrejas. Nós não estamos mais na era da igreja em Pérgamo, a igreja em Pérgamo, na verdade, nem existe mais, mas lógico que as situações, os princípios da igreja em Pérgamo ainda existem no dia de hoje, no meio da igreja, né? No meio da igreja. Porém, nós fazemos parte das igrejas que fala. Então, o chamado ao vencedor é para nós. E aí só fala assim, vamos ler, Apocalipse 2:17. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, aqui tem dois itens, duas promessas, a rigor, ao vencedor da igreja em Pérgamo, que vale para todos nós. Primeiro é que o vencedor ia receber, desfrutar do maná escondido. E a outra é, de maneira exatamente igual, ele receber uma pedrinha branca com o nome escrito que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. E eu digo exatamente igual, porque uma coisa leva a outra. Na mensagem que vem, se nós conseguimos terminar hoje sobre o maná escondido, nós falaremos a pedrinha branca. E aí os irmãos vão entender como uma coisa leva a outra. Ou seja, ao comer do maná escondido, isso é produzido em nós uma pedrinha branca. E a experiência do maná escondido, em princípio, ela é exatamente igual à experiência, em princípio, da pedrinha branca. Porque o Senhor usa uma expressão maravilhosa aqui no versículo. Vocês perceberam? Só fala assim, ó, ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, da mesma maneira. Essa expressão bem como quer dizer, da mesma maneira lhe darei uma pedrinha branca. Então, a experiência do maná escondido produz em nós a experiência da pedrinha branca. Vamos entender isso na semana que vem. Mas vamos falar do maná escondido. Então, irmãos, o que o Senhor está querendo dizer para a igreja em Pérgamo, que vale para todos nós, é se nós queremos vencer a degradação que acontece na igreja em Pérgamo e também acontece nos dias de hoje, que são as heresias que acontecem no meio da igreja, se nós queremos vencer o mundanismo que se misturou na igreja, se nós queremos vencer a doutrina de Balaão, que é comer coisas sacrificadas aos ídolos, e adulterar, criar prostituição, e com isso nós quisermos vencer a consequência dessa doutrina de Balaão, que é a doutrina dos nicolaítas, que é escolher pessoas no meio de nós que venham nos representar. Se nós queremos vencer todas essas coisas, amados irmãos, o que nós precisamos é comer. Comer o maná escondido. Amados irmãos, o vencedor, ele torna-se vencedor pelo comer. Você percebe isso? Que o vencedor torna-se vencedor pelo comer?
Amado irmão, amada irmã, o que nós comemos significa tanto para o Senhor. O que nós comemos pode produzir em nós vencedores, vencedores de vencer toda a gradação. Irmão, irmã, se nós queremos vencer as heresias, se nós queremos vencer o mundanismo, se nós queremos vencer as coisas públicas do mundo, por que as coisas públicas? Porque a igreja em Pérgamo tornou-se tão mundana que tudo virou público. O mundo é público, né? Tudo é público, o mundo é para todo mundo ver. Mas o vencedor, ele sai das coisas gerais, públicas, e ele passa para as coisas íntimas, secretas com Deus. Porque o maná, ele é escondido, ele não é público. E também a pedrinha branca tem um nome que ninguém conhece, só o que o recebe. São coisas secretas, são coisas íntimas, são coisas de intimidade com Deus. Mas para isso, irmãos, o que vai nos livrar de tudo isso é a questão do comer. Então vamos entender essa questão do comer, como é importante. Se vocês se recordam, na igreja em Éfeso, o vencedor comeria também da árvore da vida. Na igreja em Pérgamo, o vencedor comeria do maná escondido. E quando chega lá na última igreja, que é a igreja em Laodiceia, o vencedor, ele ceia com o Senhor como de um banquete. Amados irmãos, vocês percebem que para sermos vencedores é uma questão do comer? Quanto é importante nós comermos? A igreja em Pérgamo estava cheia de ensinamentos, de doutrinas, claro, heresias, ensinamentos equivocados. Tanto é que havia a doutrina de Balaão. A palavra doutrina em grego é a mesma palavra para ensinamento. A palavra doutrina quer dizer ensinamento. E, claro, que pode haver doutrinas sãs, como a Bíblia nos ensina, ensinamentos sãos, saudáveis, como também há doutrinas heréticas, ensinamentos heréticos, né? Então, o problema não está na palavra doutrina em si, o problema está em que doutrina é essa, né? Mas voltando, então, a igreja em Pérgamo estava cheia de doutrinas, estava cheia de ensinamentos, ensinamentos de Balaão, doutrina de Balaão, está no versículo 14, quando fala que sustenta a doutrina de Balaão, e e também no versículo 15, fala da doutrina dos nicolaítas, dos ensinamentos nicolaítas. Quando a igreja torna-se mundana, ela se preocupa muito com o ensinamento. Mas o que vai fazer nos vencer tudo isso é o comer. O que você está mais preocupado, amado irmão e amada irmã? Com aprender ensinamentos ou com comer Cristo? O que é mais importante para nós? O que nós somos ensinados, aprender coisas, encher nossa mente ou encher nosso espírito? Comer. O ensinamento não nos transforma. O melhor que seja é importante, mas não nos transforma. Até os ensinamentos saudáveis são importantes, são, mas o que nós precisamos é nos alimentar deles. Não apenas conhecê-los, não apenas ser ensinados, nós precisamos ser alimentados. O meu sentimento hoje, por todos vocês, amados irmãos, e a minha experiência também, a minha oração em relação a mim, é que eu aprenda a comer do Senhor todos os dias e de cada vez mais de uma maneira íntima e secreta diante do Senhor, que é a experiência do maná escondido. Então, nós vamos começar explicando um ponto dessa questão da importância do comer. Porque, veja, para vencer a degradação, estou ressaltando, repetindo, para vencer a degradação, para vencer o mundanismo, para vencer a heresia, para vencer a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, o que nós precisamos é comer o maná escondido. É a questão do que nós estamos comendo. Deus se preocupa tremendamente com o que os seus filhos estão comendo. Porque a nossa dieta é que vai determinar quem nós somos. Porque o que nós comemos se transforma naquilo que nós somos. Nós somos o que nós comemos. Eu vou mostrar isso para os irmãos. A Bíblia, na verdade, amados irmãos, de capa a capa, é um livro sobre comer. Você sabia disso? Quando Deus criou o homem, a preocupação de Deus em relação ao homem era a única preocupação: comer. Então vamos começar. Lá em Gênesis, sem delongas, né? Lá em Gênesis, capítulo 2,
O Senhor, logo ao criar o homem, a primeira coisa que aparece no início da Bíblia, antes que o homem houvesse caído, antes da queda, a primeira coisa que Deus, a única ordem, a primeira e única ordem que o Senhor deu para o homem que ele havia criado era comer. Foi a única ordem que o Senhor deu ao homem, comer. Só isso. Então, quando Deus criou o homem, fala em Gênesis capítulo 2, fala assim, ó, versículo 15. Vamos ver lá. Gênesis capítulo 2, versículo 15, fala: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Ordem. Irmãos, aprendam. Ordem. Deus não deu uma sugestão. Deus não deu um pedido. Por favor, não. Foi uma ordem. Deus deu uma ordem ao homem. E essa ordem, que vai contrária a todo o nosso pensamento religioso, não era que o homem deveria adorar a Deus. Não era que o homem deveria louvar a Deus. Não era que o homem deveria servir a Deus. Não era que o homem deveria fazer algo para Deus. Não. A ordem de Deus, que começa no início da Bíblia, e é a única ordem, era comer. A ordem de Deus para o seu povo, quando cria o homem, é coma de maneira adequada. Então vamos lá, ó. E o Senhor lhe deu esta ordem, 2 pontos. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Que ordem maravilhosa! Irmão, você já percebeu que quando Deus criou o homem, ele deu uma ordem para o homem de comer e que a Bíblia começa com o comer? E aí fala: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore do ensinamento. A palavra conhecimento é a mesma palavra de ensinamento. O Senhor queria comer comesse da árvore da vida dessa ordem. Lembre-se que a árvore da vida estava bem no centro do jardim do Éden, né? Então, quando Deus falou assim, comerás livremente, no versículo 16, Deus estava, na verdade, se referindo à árvore da vida. Quer ver? Vamos ler lá no versículo 9. Perdão, Gênesis capítulo 2, versículo 9. No versículo 9, fala assim: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Boas para alimento, não é boas para conhecimento, é boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, ela é boa para alimento. A árvore do conhecimento do bem e do mal, de certa forma, ela também é boa para alimento, mas para alimento negativo, para alimentar a carne do homem, criar algo do homem que não existia ainda, né? Mas o intuito do Senhor, ele não queria, na verdade, que o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor queria, quando ele deu a ordem no versículo 16, ele deu essa ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente. Livremente é que comesse todas as árvores, mas principalmente a árvore que estava no centro do jardim, que era a árvore da vida. Essa árvore era agradável aos olhos e boa para alimento. Mas da árvore, versículo 17, do conhecimento, do ensinamento, do bem e do mal, não comerás. Essa árvore, ela aparentemente parecia boa para alimento também. Tanto é que no capítulo 3, a Eva caiu, pensando que a árvore era formosa, né? Era boa para comer, né? Só que, quer ver? Vamos terminar aqui o versículo 17. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí no capítulo 3, fala assim, ó, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do fruto e comeu, deu também ao marido, e ele comeu. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é falsamente boa para alimento. Falsamente. Na verdade, o versículo fala que ela é boa para alimento, ela é boa para se comer. Parece que é a mesma coisa, né? Mas o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não alimentava o homem, ele alimentava o conhecimento do homem.
Fala aqui, ó, para dar entendimento, não é para dar vida. Ela dava morte, ao contrário, não é verdade? Ela não era boa para dar vida, ela era boa para dar conhecimento. Amado irmão e amada irmã, será que nós percebemos que a ordem de Deus a criar o homem era que o homem comesse da árvore da vida? Se você me disser que a Bíblia é um livro que fala sobre o homem adorar a Deus, é verdade. Se você me disser que a Bíblia é um livro sobre o homem servir a Deus, é verdade. Se você me disser que a Bíblia é um livro do homem consagrar-se a Deus, é verdade. Mas isso tudo ainda não é a verdade absoluta do que a Bíblia é. O que a Bíblia realmente é, irmãos, de capa a capa, é um livro de comer a Deus. Comer. A árvore da vida simboliza Deus como vida ao homem. A Bíblia começa com a árvore da vida, o homem comendo, e ela termina lá no livro de Apocalipse. Essa verdade que começou lá no início da Bíblia, em Gênesis, foi semeada lá, que vai crescendo ao longo da Bíblia. Nós vamos vendo isso crescendo, crescendo. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Vai terminar lá em Apocalipse com o comer também. E termina com o comer, comendo dessa mesma árvore da vida. Só que em vez do homem obedecer a Deus, de comer a árvore da vida, o homem desobedeceu a Deus, essa ordem, e comeu do conhecimento. E aí comeu errado, teve uma dieta errada, comeu o que não deveria comer, e isso gerou toda a degradação. E aí o Senhor então teve que restaurar em toda a Bíblia o verdadeiro comer novamente, para que chegasse lá no final da Bíblia, em Apocalipse, no último capítulo. Nós estamos aqui falando dos dois primeiros capítulos de Gênesis da Bíblia. E o último capítulo, Deus então restaura, uma vez por todas, o que ele queria que tivesse acontecido lá no início da Bíblia, que era o comer da árvore da vida, o comer adequado. Então, amados irmãos, vocês percebem que o comer errado, comer, em vez de comer alimento, comer entendimento leva à degradação do homem. Comer as doutrinas, elas podem nos levar à degradação, porque elas, na verdade, são boas para comer, mas não boas para alimento, são boas para dar entendimento. É tão importante, amados irmãos, que o vencedor entenda, que um cristão entenda que para tornar-se vencedor, que o mais importante para ele, o vencedor sabe disso. Só, na verdade, assim, eu às vezes falo as coisas não tão precisas, mas, na verdade, os únicos dentro do povo de Deus, os únicos que entendem a importância do comer, é aquele que é um vencedor. A vida inteira ele comeu Cristo. Então vamos ver. Começou a Bíblia aqui em Gênesis, capítulo 2, falando da árvore da vida. Vamos dar um salto lá para Apocalipse, o último capítulo, depois nós vamos voltando na Bíblia, vamos seguir a ordem da Bíblia. Mas vamos dar um salto só para ficar mais fácil para o nosso entendimento. Vamos lá para Apocalipse, vamos lá para o último versículo, o último capítulo da Bíblia, o último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22. Que é o versículo 14, fala assim, ó. E preste bem atenção nesse versículo 14, porque quando daqui a pouco eu vou voltar lá para Êxodo, e vocês vão entender como esse versículo 14, de Apocalipse 22, 14, é explicado lá em Êxodo também, tá? Mas vamos lá. Apocalipse 22, 14, fala, bem-aventurados aqueles que, bem-aventurados felizes, muito alegres, benditos, abençoadíssimos, né? Isso quer dizer para bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Para quê? Para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. O que que é lhe assisto direito à árvore da vida? Ou seja, tem o direito de comer a árvore da vida. Então, o que o homem perdeu lá em Gênesis capítulo 3, porque comeu da árvore errada, finalmente, em Apocalipse, o Senhor restaura o verdadeiro comer, o comer da árvore da vida. Mas por que nesse versículo aqui
É um direito que Deus dá. Ou seja, o cumprimento do propósito eterno de Deus todinho vai ser através de comer da árvore da vida. Mas por que nesse versículo, em vez de falar primeiro da árvore da vida, fala do lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro? Por quê? E aqui o próprio versículo fala que aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, o fazem isso, ou seja, eles lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro com um propósito. Lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro não é o fim em si mesmo. Não é: "Ah, eu lavei minhas vestiduras só para o lavamento, está pronto, está resolvido". Não. Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro tem um fim. Isso é só o meio, é só o caminho. Mas o objetivo final não é lavar nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, é chegar no objetivo final. Qual é o objetivo final? O próprio versículo fala: eles lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro para um fim, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós lavamos a nossa vestidura no sangue do Cordeiro é para que a gente possa comer da árvore da vida. O sangue teve que vir primeiro para que nos levasse a comer da árvore da vida. Nós não poderíamos comer da árvore da vida se nossos pecados não fossem perdoados pelo sangue do Cordeiro, porque houve a queda. Uma vez que houve a queda em Gênesis 3, o pecado entrou, então o homem não poderia comer da árvore da vida, participar do Senhor, sem que primeiro lavasse as vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, amados irmãos, vocês percebem que toda vez que nós clamamos pelo sangue da nossa vida, quando nós caímos em pecado, quando nós cometemos um pecado, nós oramos: Senhor, me lava, Senhor, com o teu precioso sangue. Senhor, perdoa o meu pecado, tal pecado que eu cometi. Será que nós percebemos que quando o Senhor nos perdoa, e Ele nos perdoa quando nós oramos assim, Ele nos perdoa pelo sangue do Cordeiro, né? Foi derramado, mas Ele nos perdoa com uma finalidade? Ele fala assim para nós: tudo bem, Gustavo, eu te perdoei desse seu pecado que você cometeu. Agora você tem o direito agora de voltar a comer da árvore da vida. Vai comer. Amado irmão e amada irmã, o Senhor nos lava com sangue, não é para que nós o sirvamos, não é para que nós adoremos, não é para que nós façamos qualquer coisa para Deus. Não é para isso. O Senhor derramou seu sangue para levar o homem novamente à posição adequada de comer de Cristo. Amado irmão e amada irmã, use o sangue, depois do sangue, vai desfrutar do Senhor, vai comer de Cristo fartamente. Todo o propósito de Deus é na árvore da vida, é comer. E aí, nós estamos no último capítulo de Apocalipse. Ainda não é o último versículo, é o versículo 14. Mas quando chegar na conclusão do livro, toca de novo na questão da árvore da vida. Quer ver? Olha o versículo 19, de Apocalipse 22, 19. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Amado irmão, você percebe que a Bíblia termina de novo tocando a questão da árvore da vida? É tudo uma questão de comer. Olha o versículo, o último capítulo toca muito a questão do comer da Bíblia, né? Olha o versículo, é, o último capítulo começa assim, no versículo 1, 22, 1. Então me mostrou perdão, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Só nesse capítulo é citada a árvore da vida, pelo menos aqui, eu não contei com calma, mas pelo menos 3 vezes, no último capítulo. Vamos lá, a ênfase está na árvore da vida, né? Está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Irmão, irmã, quanto mais nós comemos da árvore da vida, mês em mês ela produz fruto para alimentar o povo de Deus eternamente. Eternamente a árvore da vida vai ser o alimento do povo de Deus. Sabe o que nós vamos fazer na eternidade? Se você já se perguntou o que você vai fazer na eternidade, alguém pode dizer assim: ah, puxa, eu achei que na eternidade nós íamos adorar a Deus eternamente. E vamos, isso é verdade também. Mas alguém pode perguntar assim: puxa, ou dizer, não é verdade? Eu achei que na eternidade nós íamos servir a Deus eternamente. Também é verdade. Mas, acima de tudo isso, o que nós faremos realmente na eternidade é comer da árvore da vida de todo mês. Porque todo mês ela vai produzir, irmão, fruto, fruto, para nós comermos todo mês.
E as folhas da árvore da vida são para a cura das nações. Quando nós chegarmos lá nesse capítulo, nós vamos entender que a folha aqui não é para nós, é para as nações que vão estar em volta da Nova Jerusalém, que serão aqueles que serão as ovelhas, lá, Mateus 25. Eu não vou falar aqui em detalhe agora, porque senão nós vamos desviar. Mas a ênfase que eu quero dizer é que até para as nações que não seremos nós seremos a Nova Jerusalém, as nações serão outras pessoas, né? Mas até para as nações, amados irmãos, a árvore da vida, o comer da folha da árvore produz cura. O que vai curar as nações é o comer. Até para eles é importante comer. Para nós é o fruto, para eles a folha. Amados irmãos, amadas irmãs, vocês percebem quanto é importante o comer? Vamos voltar agora para o início da Bíblia. Então, nós falamos que a Bíblia começa com o comer e a Bíblia termina com o comer. A Bíblia começa com uma ordem para Deus, não é de servi-lo, não é de adorá-lo, não é de fazer nada disso, é de comer. Termina mostrando que o homem que Deus, então, salvou, restaurou, salvou totalmente, vai comer a árvore da vida, ter o direito de comer da árvore da vida por toda a eternidade. Será que hoje eu e você estamos comendo adequadamente? Lembre-se, o comer vai gerar um vencedor. O vencedor é simplesmente aquele que come antes dos outros. Ele vai comer o maná escondido antes de todas as pessoas, né? O resto das pessoas ainda não aprenderam a comer, ele já aprendeu a comer, por isso ele come antes de todo mundo. Ele come durante 1000 anos o maná escondido, que outros ainda não aprenderam, né? Mas quando chegar a Nova Jerusalém, todos os filhos de Deus, todos o povo de Deus vão estar comendo de Cristo eternamente. Aprenderam a comer. Então vamos lá. Aí Gênesis termina de uma maneira terrível, né? Aí, como assim Gênesis termina de uma maneira terrível? Bom, você me diz se Gênesis termina de uma maneira terrível ou não. Então vamos lá. Gênesis capítulo 50, versículo 26. Vê se pode um livro terminar assim, né? Eu estou falando de modo de falar, né? Minha maneira de falar. Mas olha como é que termina. O Gênesis termina de uma maneira deprimente, né? Termina assim, ó. Gênesis 50, versículo 26. Morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram e o puseram no caixão no Egito. O que você achou? Que término, né? Terrível, né? Termina com o homem velho, morto, num caixão no Egito, que é o mundo. Que situação terrível. É, não é? Na verdade, quando José, antes de morrer, José falou: olha o versículo 25. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Olha como é que termina o versículo anterior. José falou assim: eu vou morrer aqui. Vou me enterrar aqui, no Egito. Vão colocar meus ossos no caixão no Egito. Mas Deus vai usar vocês um dia. E vocês vão tirar os meus ossos desse lugar, que é o Egito, e vão levar de volta para a terra de Canaã. Eu não quero ficar eternamente enterrado no Egito. Então termina de uma maneira terrível, Gênesis, né? Deprimente. E aí, acabou tudo? Não, aí entra em Êxodo. O que o livro de Gênesis mostra, então? O livro de Gênesis mostra que o homem que Deus criou, porque comeu errado, entrou na degradação, e termina o livro de Gênesis, que esse homem degradado, representado por José, né? José aqui, o último versículo de Gênesis, representa toda a humanidade, né? Mostra o homem degradado, morto, velho, morto num caixão no Egito, no mundo. Mas Deus aceita isso? Não. Aí começa o livro de Êxodo. O livro de Êxodo mostra, então, o Senhor restaurando o homem que ele criou, degradado, morto no Egito. Aí, então, você sabe da história. Deus levanta Moisés, e Moisés, então, é usado por Deus para tirar o povo do Egito. Não só o povo, os ossos de José foram juntos. Vocês sabem disso, né? Quando o povo saiu do Egito, né, por Moisés, os ossos de José foram juntos também, não ficaram no Egito. Mas vamos lá. E aí, quando chega na Páscoa, está lá em Êxodo 12, como é que o Senhor, antes de tirar o povo do Egito, o que Deus faz com o homem?
Deus fala para o homem comer. Deus fala para o homem comer. Ó Senhor Jesus. Irmãos, é a hora de nós comermos. Senhor Jesus! O que vai restaurar o homem caído é o comer. Porque antes de tirar o povo do Egito, o Senhor, lá na Páscoa, deu uma ordem para o povo, falando assim, antes de tirar o povo. No dia seguinte, o povo ia sair do Egito uma vez por todas, para nunca mais voltar para o Egito. Mas, para sair, o mais importante é o que eu falei lá em Apocalipse, lá no finalzinho, tá? O último versículo que eu falei para você, lembra? Acabei de ler com vocês. Lá em Apocalipse 22 fala que bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para quê? Para que eles assistam direito a comer da árvore da vida. É o que aconteceu aqui na Páscoa. O Senhor falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, amanhã vocês vão sair, mas hoje vamos fazer o seguinte: vocês vão pegar um cordeiro perfeito, mata, pega o sangue, passa nos umbrais da porta, e dentro da casa, vocês vão pegar esse cordeiro e vão comê-lo com ervas finas e pães asmos, porque amanhã vocês vão sair do Egito. Então, irmãos, a religião, o mundo, as pessoas, o cristianismo dá muita ênfase, o mundo até que nem tanto, até o mundo também, o mundo caído também fala isso, dão muita ênfase a só ao aspecto do sangue nos umbrais da porta. Para eles, a Páscoa, pode ver, a Páscoa ele sempre é o sangue nos umbrais da porta, é o sangue, é o sangue. Não, irmão, não, irmão, você viu errado. Desculpe dizer, você viu a ênfase errada. A ênfase da Páscoa não é só o sangue nos umbrais da porta. A ênfase da Páscoa é o completo, é o sangue nos umbrais da porta para comer o cordeiro com ervas amargas e pão dentro da casa. A ênfase da Páscoa é sangue para comer o cordeiro. Claro, primeiro tem que ter o sangue, mas depois como o cordeiro. Esse sangue nos umbrais da porta simboliza, né, o Cristo que morreu por nós, que nos livrou do anjo exterminador da morte que veio. Eu não vou explicar a Páscoa para vocês, porque não dá tempo disso. Mas o cordeiro comido dentro da casa, com as ervas finas e o pão ázimo, simboliza comer Cristo, com as experiências amargas e em sinceridade e santidade, com pão ázimo sem fermento, sem ensinamento de Balaão, sem fermento de Balaão, sem fermentos nicolaítas. Irmãos, é comer Cristo. Por isso que eu expliquei para os irmãos, para que o sangue? Para comer o cordeiro. E por que comer o cordeiro? Porque o cordeiro que daria força para o povo levantar e sair do Egito e caminhar, atravessar o deserto para chegar na terra de Canaã. É comer Cristo. Muitos cristãos só falam do sangue, mas não falam do comer Cristo. Você perguntar para os cristãos assim, o Senhor morreu por vocês? Eles falam amém. Aí você fala assim, você quer comer Cristo? O que é isso? Que absurdo comer Cristo? Nunca vi isso, comer Cristo. Ué, o Cristo é para nós sermos para ser comido. O Senhor é o Cordeiro. O Cordeiro é o sangue do Cordeiro é para nos redimir. E a carne dele é para ser comida. Não foi isso que o Senhor nos falou na ceia? Não foi isso que o Senhor falou na última ceia com os discípulos? Não sei se o Senhor nos ensinou a fazer até que ele venha? Na última ceia ele pegou e falou assim, ele levantou o cálice e falou assim, este cálice é o meu sangue derramado por vós. Fazer isso em memória de mim, fazer isso até que eu venha. Lá em 1 Coríntios 11, Paulo fala que o Senhor falou que até que ele venha. E aí, ou seja, o que é o sangue? O cálice é o sangue que o Senhor derramou por nós, é o sangue, é o umbrais das portas, é o sangue dos umbrais das portas. Mas aí, no partir do pão, você só toma um cálice? Só isso? Só usa o sangue? Não, aí o Senhor pegou o pão e falou assim: este pão é o meu corpo dado por vós. Comei dele, todo esse comerdes deste pão, bebedes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos, nós precisamos usar o sangue e precisamos comer o cordeiro, comer o pão. É isso que nos dá força para caminharmos. Então, daqui para frente, amados irmãos, sempre se recordem que toda vez que nós aplicarmos o sangue, tem uma finalidade na nossa vida, é nos levar a comer Cristo novamente. Quando nós estamos em pecado, irmãos, sem o sangue, nós não conseguimos comer o Senhor. Sabe, você já tem essa experiência. Enquanto você não pedir perdão para o Senhor pelos seus pecados, mesmo depois de convertido, crente, você não consegue, eu não consigo comer o Senhor.
Você vai para a reunião, ouve muitos ensinamentos, mas não te alimentam. Você vai ler a Bíblia, lê, não alimentado. Por quê? Porque não clamou pelo sangue, não pediu perdão pelos seus pecados. Por isso que Paulo fala, lá em 1 Coríntios 11, que antes de nós partirmos o pão, não podemos partir em pecado. Por isso que Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo. E coma! Tá vendo? A ênfase. Paulo não fala em 1 Coríntios 11 assim, examine o homem a si mesmo e não coma. Não. Paulo fala assim, examine-se o homem a si mesmo, se tiver algum pecado, clama pelo sangue primeiro, porque primeiro passa o sangue no da porta, passa o sangue. Porque se você não passar o sangue, você comer, vai morrer. Morre. Mas, por isso que Paulo falou, e por isso que entre vocês já estão doentes, fracos e até alguns já morreram. Por quê? Porque estão comendo, querendo comer sem o sangue primeiro. Primeiro tem o sangue, passa o sangue, me perdoa, Senhor. E depois você pediu perdão, cai comendo, Senhor. Cai um monte de falar, estou fazendo expressão aqui, né? Se me perdoe essa expressão chula. Coma muito, Senhor! Usa o sangue, coma! Por isso que Paulo faz, examine o homem a si mesmo e coma! A ênfase é comer. Irmãos, percebe isso, irmãos? Vamos ler lá? 1 Coríntios 11. Eu vou voltar aqui para um pouquinho para ele, mas 1 Coríntios 11, vamos lá. 1 Coríntios 11. Olha o que Paulo fala, ó. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, 1 Coríntios 11, 23, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Esse é dado por vós é comer. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, neste cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O sangue é uma aliança para nós comermos. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento, o corpo come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós fracos e doentes, não poucos que dormem, porque se nos julgasse a nós mesmos, não seremos julgados. Irmãos, o ponto é, nós aplicamos o sangue e comemos o pão, tá bom? Tomamos o cálice e o pão. Ou comemos o pão e o cálice, né? Aqui, o que eu estou enfatizando aqui, irmãos, aqui não é a ordem que você faz a coisa ali, a maneira que você toma o pão ou o cálice na ceia. A ênfase que eu estou dando não é a ordem, não vem primeiro, é a questão do princípio. Nós precisamos primeiro tomar pedir perdão para o Senhor, nos animando a nós mesmos, depois participar da ceia, comer, tá bom? Então, em Êxodo, irmãos perceberam que quando Deus queria salvar o seu povo, tirar aquela condição caída terrível, que é um homem num caixão, no mundo, o Senhor então usou o restaurar do comer, que dava força para o seu povo, era o sangue e comer o cordeiro com ervas amargas e pães asmos. E aí o povo saiu, vocês sabem, né? E aí o povo então foi para o deserto. E no deserto, o que o Senhor fez para o povo? O Senhor fez o povo se alimentar. Aí o Senhor mandou maná todos os dias para que o povo comesse, não é? Então, o maná era o alimento que o Senhor dava, o sustento que o Senhor dava para dar força para o povo comer todos os dias e caminhar. Oh, Senhor Jesus. Irmão, se nós não comermos, nós não temos como prosseguir. Nós precisamos comer Cristo todos os dias. Então, quando eles estavam no deserto, então o Senhor mandava o maná todos os dias de manhã. O maná caía todos os dias de manhã. E o Senhor também pegou, pediu, vamos ler lá, para nós entendermos o que é o maná escondido. Qual a diferença do maná com o maná escondido? Claro que é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas com um detalhe a mais. O maná escondido tem um detalhe. É o maná mesmo, mas ele está escondido. Vamos entender isso melhor. Então vamos lá, Êxodo capítulo 16. Vamos ler lá, Êxodo 16. Versículo 32. Fala assim: Disse Moisés. Esta é a palavra, vocês estão me acompanhando? Espero que vocês estejam lendo aí. Essa é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer. Dele aqui é o maná, tá? Dele encherás
Vamos ler o 31 para vocês entenderem, tá? Não fica meio sem sentido. 31. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Que coisa maravilhosa. Disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele, desse maná, encherás um gomer. Um gomer é a quantidade, tá? Um gomer, e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto. Enquanto nós estamos caminhando nessa vida cristã, o Senhor nos sustenta com maná. Vamos lá. Quando vos tirei do Egito. Então, quando o Senhor nos tirou do Egito, tirou o povo do Egito, tirou fazendo o povo comer o cordeiro. E aí, quando estava caminhando, o Senhor alimentava com maná no deserto. 33. Diz também Moisés a Arão: Toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca diante do Senhor para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte do efa. Então, aquele maná que o Senhor mandava todo dia, o Senhor deu uma ordem que pegasse um gomer daquele maná, botasse dentro de um pote de ouro, tá? Uma urna de ouro, um vaso de ouro, e esse vaso era para você colocar dentro da Arca da Aliança, e essa Arca da Aliança ia ficar dentro do Santo dos Santos. Então, esse maná que foi guardado, colocado dentro da urna de ouro, ou pote, ou vaso, tanto faz, também é uma palavra, da arca e dentro do Santo dos Santos, era chamado de maná escondido. Por que escondido? Porque estava bem escondido. Pensa bem. Ele foi tirar, o maná que caía todo dia era público, certo? Caía o maná público e todo mundo comia, todo o povo de Israel comia. Mas esse maná um pouco desse maná foi ordenado por Deus que pegasse, colocasse numa urna, já escondeu, dentro da urna. Ele pegasse essa urna, colocasse dentro da arca, já escondeu mais ainda. Pegasse a arca, colocasse dentro do Santo Santos, escondeu mais ainda. Então estava bem escondido, né? Por isso chama-se maná escondido. E para que serviria esse maná escondido? Serviria para testemunho para todas as gerações que o Senhor sustentou o seu povo diariamente quando eles caminhavam no deserto. E lembre-se que o maná só começou a cair quando o povo saiu do Egito. Enquanto estava no Egito, não tinha maná nenhum. O maná só caiu quando o povo saiu do Egito e começou a andar no deserto. Então, lá em Pérgamo, quando o Senhor falou que o vencedor só daria o maná escondido, o primeiro princípio nós já aprendemos aqui. Como Pérgamo era a igreja mundana, misturada com o mundo, ou seja, uma igreja misturada com o Egito, com as coisas do mundo, que o Egito simboliza o mundo, para a igreja mundana, eles não tinham maná. O maná, porque o maná não caiu no Egito. Vocês estão me entendendo, irmãos? Enquanto o povo estava no Egito, lá no Egito, antes de Moisés ser resgatado, não tinha maná. O maná não cai no Egito. O maná só cai quando o povo sai do Egito. Então, quando o Senhor falou para o vencedor que daria o maná escondido, o primeiro princípio é, como se o Senhor dissesse assim, Gustavo, você quer experimentar o maná escondido? Se você quiser, você precisa sair de todo o mundanismo que está misturado na igreja. Porque o maná não cai no Egito, o maná cai quando sai do Egito. Enquanto a igreja estiver misturada, estiver no casamento com o mundo, Pérgamo, não tem maná. O vencedor é aquele que experimenta maná escondido, por quê? Porque ele aprendeu a deixar as coisas mundanas. Ele não se envolve com o mundanismo da igreja, ele sai de tudo isso, ele abandona tudo isso, ele dá um adeus para essas coisas de uma vez por todas. Ele fala assim: mundo, ficou para trás. Eu não quero nada com o mundo, eu não quero igreja misturada com o mundo, nem com fermento. E ele, como ele sai de tudo isso, ele começa a experimentar o maná que Deus envia. Tá? E não é só isso, daqui a pouco eu vou falar mais, que é o maná. Esse maná ele tem um princípio, ele é escondido. Tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais. Já expliquei para vocês o que é o maná escondido, o que era, mas eu vou explicar com mais detalhe o princípio espiritual daqui a pouquinho. Mas antes eu queria ir lá para Hebreus, eu estou dando uma volta com vocês, para vocês entenderem o que era o maná escondido, tá? O maná físico, o que ele simboliza espiritualmente para o vencedor. Mas vamos lá para Hebreus 9. Hebreus 9, eu li o Velho Testamento, Êxodo, né? E agora vamos para Hebreus 9, que também fala sobre o maná escondido. Vamos ler lá, ó. Hebreus 9 fala assim:
no versículo 4. Hebreus 9, 4 diz assim: o qual, aqui o autor de Hebreus, supostamente Paulo, é que nós cremos, né, está falando sobre o maná escondido. Ele fala assim: ó, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual, ou seja, dentro da arca, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então, o que que tinha lá dentro da arca da aliança, a arca de ouro, que ficava dentro do Santo Santos? Dentro dessa arca, o que que tinha? Então, a arca, a primeira arca, ficava na parte mais oculta do tabernáculo ou do templo, tá? Você sabe, o tabernáculo e o templo é a mesma coisa, né? O tabernáculo quando o povo estava no deserto, o templo quando o povo entrou para a terra de Canaã. Então, tanto o tabernáculo quanto o templo tinham três partes: o ato exterior, a parte mais exterior, depois o santo lugar, depois o santo dos santos. Então, o santo dos santos era a parte mais íntima, mais interior, mais profunda do tabernáculo do templo. E lá dentro do Santo dos Santos havia, oculto lá dentro, a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança havia, oculto dentro da Arca da Aliança, uma urna de ouro. E dentro dessa urna de ouro, escondido dentro da urna de ouro, tinha o maná. Por isso chama-se maná escondido. Estava bem escondido. Entenderam, irmãos? Então, quem quisesse ter acesso a esse maná escondido, tinha que percorrer um caminho de intimidade muito profundo. Tinha que sair das coisas do mundo, passar pelo ato exterior, sair das coisas exteriores, continuar sua experiência de aprofundar, ir para dentro do Santo dos Santos, aí continuava, perdão, do Santo Lugar, aí continuava aprofundando, ir para dentro do Santo dos Santos, depois do Santo dos Santos tinha que abrir a arca, depois que abrir a arca tinha que abrir a urna, depois que abrir a urna de novo, aí tinha acesso ao maná. Então era uma experiência de intimidade e de profundidade muito grande. Isso quer dizer, irmãos, que a diferença entre o maná que caía no deserto e o maná escondido é que o maná no deserto estava todo mundo ali tinha acesso. Mas o maná escondido não. O maná escondido estava escondido dentro da urna, dentro da arca, dentro do Santo dos Santos, dentro do tabernáculo ou do templo. Ou seja, quem tinha acesso ao maná escondido tinha que ter uma intimidade muito profunda com Deus. Uma vida de santidade. Até porque vocês perceberam que o maná estava dentro de uma urna de ouro. Essa urna que estava escondida não era uma urna qualquer, era uma urna de ouro. O ouro na Bíblia simboliza a natureza santa de Deus. Isso quer dizer que se você quiser ter uma experiência de maná escondido, tem que estar uma experiência de intimidade com a santidade de Deus. Com ouro. Tem que ter experiência de santidade. Quanto mais alguém come Cristo, irmãos, mais ele vai comendo Cristo de tal maneira que ele vai aprofundando sua intimidade com o Senhor. Ele vai comendo Cristo de maneira mais íntima, mais íntima, mais íntima. Chega um ponto, irmão, ele é tão íntimo que quanto mais ele come, mais santo ele fica, mais revestido de ouro, mais de ouro, um ponto que tem uma experiência com o Senhor, de maneira escondida que poucos têm. A maioria chega ao ponto de comer o maná público ali que cai em todo mundo, né? Todo mundo come aquele maná. Até os cristãos estão comendo Cristo hoje, muitos comem Cristo de uma maneira ainda muito ainda leve. Come Cristo na reunião, come Cristo lendo a Bíblia até diariamente, mas poucos têm a experiência de ir mais profundo. Então, o maná escondido, para que nós possamos ter experiência dele, tem que ter um nível de santidade, de busca muito maior. Um nível de comer Cristo muito mais íntimo. Tem que ir profundo. Há um preço a se pagar. Tem que sair das coisas exteriores, passar pelo ato exterior, sair do mundo, passar pelas coisas do ato exterior, passar pelo santo lugar, passar pelo santo dos santos, abrir a arca, abrir a urna e comer. Não estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Nosso nível de intimidade com o Senhor tem que aumentar muito. Por isso, só os vencedores têm a experiência do maná escondido. E daqui a pouco eu vou falar sobre outro princípio do maná escondido, mas eu quero voltar aqui. Eu não estou querendo que vocês se percam aqui, não, mas eu estou querendo voltar para explicar primeiro a importância do comer. Depois eu quero entrar na questão da importância do comer, pagar o preço com intimidade, que é uma maná escondida, tá bom? Então vamos voltar um pouquinho na questão do comer. Irmãos, vocês estão percebendo que para nós cristãos o mais importante é nós comermos? Vocês percebem a importância do comer? Vamos para. Vamos ler Deuteronômio, que eu acho maravilhoso.
Aí você acha que vocês vão entender melhor se a gente ler Deuteronômio. Eu estou no Velho Testamento, nós começamos com Gênesis, a queda, e aí, porque o homem não comeu errado, caiu. Aí, esse homem caído, que termina em Gênesis num caixão, no mundo, Deus vem em Êxodo salvar o homem. E salva o homem, voltando, levando o homem até a experiência do sangue e do comer o cordeiro. E aí, ao comer o cordeiro, o homem ganha força para sair do mundo, para ir em direção à terra de Canaã. Aí, entrando no deserto, Deus o alimenta com maná, todos os dias, porque o homem precisa comer sempre, né? Justamente o homem precisa comer do maná para que ele não se lembre, né? O povo ainda se lembrava, infelizmente, né? Mas para não se lembrar do alho, dos pepinos do Egito, né? O comer adequado vai nos santificar e nos fazer esquecer o comer errado do mundo, nós comemos as coisas do mundo. Mas vamos voltar. E aí, chega em Deuteronômio, Deus dá uma ordem. Aí o povo entra na terra de Canaã, certo? Então, na terra de Canaã, aí o maná para. Quando eles entram na terra de Canaã, o maná para de cair do céu, porque agora eles vão produzir na terra. Agora Deus não vai dar mais para eles, vão produzir. Que é ainda comer algo mais profundo. Você vai produzir o que você vai comer, não é? Mas aí tem uma ordem, Deuteronômio 15, maravilhosa. Eu queria ler com vocês. Deuteronômio, capítulo 15. Vamos abrir lá. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 19 e 20. Olha que precioso, irmão. Senhor Jesus, é bom demais isso aqui. Vamos ler lá. Leiam comigo, senão vocês não vão entender. Fala assim, Deuteronômio capítulo 15 e 19. Todo primogênito que nascer do teu gado ou de tuas ovelhas, o macho consagrarás ao Senhor, teu Deus. Com o primogênito do teu gado não trabalharás, nem tosquiarás o primogênito das tuas ovelhas. Então, se nós não podemos trabalhar com o primogênito do gado, nem com a da ovelha, que é o macho, né? O que eu vou fazer com esse primogênito, então? Para que ele serve? Aí eu vou falar para aqui, ó. 20. Comê-lo-á perante o Senhor. Tu, presta atenção, irmãos. Tu e a tua casa, de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não sacrificarás ao Senhor teu Deus. Na tua cidade comerás o imundo e o limpo o comerão juntamente como a carne do corso ou do veado. Somente o seu sangue não comerás, sobre a terra o derramarás como água. Mas minha ênfase aqui é explicar para vocês o versículo 12, ou 19 e 20. Que lei foi essa que o Senhor deu para o povo? Vou explicar para vocês. Então, quando eles tinham um primogênito do gado ou da ovelha, primogênito é o primeiro que nasceu. E tinha que ser um macho. Eles não podiam pegar esse primogênito e trabalhar com ele. O gado, por que o gado? O primogênito do gado, o gado eles usavam para arar a terra, né? Eles pegavam o gado e usavam para puxar o arado, que eles tinham que produzir na terra de Canaã. Mas o primogênito do gado não podia ser usado para trabalhar. Eles tinham que pegar esse primogênito e comer diante do Senhor em festa. Não só ele, mas ele e a casa dele, a família tinha que comer em festa. Não é para você trabalhar com o primogênito, é para você comer ele. E da ovelha, esse é o gado. E a ovelha? A ovelha, eles produziam ovelha para quê? Para ter a lã, para fazer as vestes, certo? Mas o primogênito da ovelha macho não era para ser tosquiado, para tirar a lã, não era para isso. Não podia usar a lã para tosquiar, a lã dessa ovelha tosquiada. Não era para usar para trabalho, para tosquiar, para fazer vestimento. Não. Era para comer essa ovelha primogênita. Eles é a casa deles. Isso era o Velho Testamento. Mas o que significa isso para nós hoje no Novo Testamento? Presta bem atenção, amados irmãos. Isso é maravilhoso. O primogênito aqui simboliza Cristo. O primogênito do gado e o primogênito da ovelha simboliza Cristo. Porque Cristo, ele é o primogênito de toda a criação. Colossenses fala que Cristo é o primogênito e Cristo tem a primazia sobre todas as coisas. E também fala que o Senhor, quando ele veio, ele era o unigênito de Deus, mas quando ele morreu, ele se trouxe o primogênito entre os filhos de Deus. E lá em Romanos capítulo 8 fala que nós temos que ser conformados a Cristo como primogênito. Então, o primogênito aqui, nesse texto, simboliza Cristo, do gado. Ou seja,
Nós não podemos pegar Cristo, e tem que ser um macho, porque também simboliza Cristo, que é a parte, é o forte, né? Nós não podemos pegar Cristo, irmão. Cristo não é para nós, o primogênito, para nós trabalharmos com ele. Irmão, não use Cristo como primogênito do gado para trabalhar, para arar a terra para você. Cristo não é para você trabalhar com Cristo, é para você. Cristo não é para Cristo trabalhar para você. É para você e eu comermos Cristo. Como assim, irmão? Trabalhar para mim? Vou explicar. Muitos irmãos, em vez de pegar e ter a experiência que a Bíblia nos ensina de comer Cristo, eles querem que Cristo trabalhe para eles. Cristo are a sua terra para você. Vou dar um exemplo. Você tem um problema com o seu cônjuge, com a sua esposa, ou com a sua mãe, ou com o seu filho. Aí você é o cristão. Aí você começa a orar para o Senhor. Senhor, trabalha para mim, Senhor. Senhor, muda o coração da minha esposa. Senhor, faz um trabalho no coração da minha esposa. Senhor, por favor, trabalha no coração da minha mãe. Minha mãe é tão difícil, Senhor. Vai lá, trabalha. Ara, por favor, o coração duro da minha mãe. Senhor, por favor, Senhor, ara o coração do meu patrão. Senhor, por favor, ara o coração, aquela terra dura, entendeu? Que não é fofada do coração do meu filho. Senhor, por favor, Senhor, me dê um emprego, Senhor, me dê um emprego melhor. Ara o coração do meu patrão para que ele me dê um aumento, dê um emprego. Irmão, Cristo não é para trabalhar para nós. Irmão, Cristo é para ser comido. Como é a sua experiência com Cristo? É o Cristo que trabalha para você? É o Cristo que vem arar a sua terra para que você tenha algum benefício? Não, Cristo deve ser comido. Sabe o que vai transformar o coração da sua esposa? Não é você orar para o Senhor. Quanto mais você orar para que o Senhor mudar o coração da sua esposa, mais duro vai ser o coração da sua esposa. Porque o Senhor vai falar assim: eu não sou eu primogênito, não vim aqui para trabalhar para você, parar a terra para você. Eu vim aqui para ser comido por você. Se você e eu queremos que a nossa esposa seja transformada, irmão e irmã, coma Cristo, come primogênito, porque quando nós comemos, o Senhor vai trabalhar no nosso coração. Quando eu como Cristo, o Senhor transforma o meu ser. E aí, automaticamente, ao transformar meu ser, o Senhor transforma o coração da minha esposa. Automaticamente, quando o Senhor transforma meu ser, o Senhor transforma o coração do meu patrão. Automaticamente, quando eu como Cristo, aí o Senhor muda o coração da minha mãe. Automaticamente, quando eu como Cristo, aí meus filhos são transformados. Fala, Senhor, eu tenho filhos tão difíceis. Senhor, muda o coração dos irmãos. Os irmãos são tão difíceis. Senhor, os irmãos da igreja são difíceis demais. O problema é que você quer que o Senhor trabalhe para você na igreja. Não! O que nós precisamos é comer o primogênito. Coma o Senhor. E aí a transformação começa em nós, porque o que nós comemos vira o que nós somos. Uau, tudo bem, irmão, entendi. Agora, e na questão das ovelhas? Por que não podia tosquear a ovelha primogênita? Porque quando eles tosqueavam a ovelha, pegava a lã para fazer uma vestimenta. O que é Cristo para você? Cristo é essa ovelha primogênita. A ovelha primogênita não pode ser tosqueada. O que nós queremos Cristo? Nós queremos que Cristo seja aquele que venha mudar a minha condição exterior, as minhas vestes? Quando eles tosqueavam a ovelha, eles pegavam a ovelha para fazer uma vestimenta para vestir exteriormente. Você quer que Cristo, você acha que o Senhor te salvou, te colocou na carreira cristã, na vida cristã, para mudar a sua conduta exterior, as suas vestes? Não! Cristo não está aqui para ser tosqueado para mudar a nossa condição exterior. Cristo está aqui para nós ser o nosso alimento, para nos transformar interiormente. Muitos cristãos, depois que creem, eles acham que a vida cristã é uma questão de mudar exteriormente a conduta. Ah, de hoje em diante eu vou ser bonzinho. De hoje em diante eu não vou mais roubar. De hoje em diante eu não vou mais mentir. De hoje em diante eu não vou mais enganar. De hoje em diante eu não vou mais criticar. De hoje em diante eu não vou mais beber. De hoje em diante eu não vou mais fazer aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Eu vou mudar a minha condição exterior. Eu vou andar arrumadinho, direitinho, vou mudar minhas vestes, tudo. Irmão, a ovelha primogênita não pode ser tosquiada, ela deve ser comida. Vamos entender o princípio? Versículo 20, Deuteronômio 19, 20. Come-las-á perante o Senhor, tu e a tua casa. Quando você come e eu como, eu e a minha casa seremos transformados. Se você quer que a sua esposa seja transformada, coma Cristo você e leve a sua esposa a comer Cristo também. Aí você vai ver como vai ter uma transformação. Não adianta nós orar para que o Senhor mude a minha esposa, trabalhe o coração da minha esposa. Ou não adianta você orar para que o Senhor mude a condição exterior. O Senhor me muda, eu sou sempre o mesmo, eu nunca mudo, esses anos e anos, eu sou essa pessoa tosca, difícil. O problema é que não tem comido. Coma Cristo!
Entenderam, irmãos? O princípio Cristo não é para trabalhar a nossa terra, Cristo não é para nos mudar nossa vestimenta exterior. Cristo é para mudar nossa condição interior. É para nós comermos Ele. Não estão entendendo? Por isso, irmão, a palavra de Deus todinha de capa a capa é uma questão de alimento, comer. Agora vamos andar um pouco mais rápido, por causa do tempo, né? Olha, eu vou mostrar isso para os irmãos melhor. Vamos pular, vamos dar um salto agora lá para Ezequiel 3. Ezequiel 3. Vocês vão entender melhor. Ezequiel capítulo 3. Abriram aí? Ezequiel capítulo 3, versículo 1, fala assim. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na minha boca era doce como mel. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Então, irmãos, você veja que antes do Senhor enviar Ezequiel para falar para a casa de Israel, se o Senhor fosse Ezequiel, antes de você falar qualquer palavra para o meu povo, você primeiro precisa comer essa palavra. Essa palavra não precisa ser ensinada na sua mente. Você não vai ensinar o povo. Você vai passar para o povo o que alimentou o teu coração. Se você não comer, Ezequiel, o que você pode falar para o meu povo? O princípio é, se eu, Gustavo, quero falar algo para os irmãos nessa reunião de Apocalipse, eu preciso me alimentar disso primeiro. Irmão, irmã, não tentemos ensinar os irmãos o que nós não comemos. Nós não somos professores para ensinar os irmãos, nós somos aqueles que se alimentaram. Nós estamos aqui ensinando o que nós comemos, não ensinando coisas que estão na nossa mente. Precisa ser para o nosso estômago algo maravilhoso, como mel, né? Na minha boca, né? Na minha boca deve ser como mel. Como a palavra do Senhor, como o rolo aqui era a palavra de Deus, como o rolo. E se nós comermos, aí nós temos algo para falar para as pessoas. Aí Deus pode nos usar para falar para os filhos dele. Esse é o princípio, vocês estão entendendo? Agora vamos para. Isso é Velho Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento? Vamos para o Novo Testamento. Como começa o Novo Testamento? Primeiro livro do Novo Testamento, qual é? Você sabe. Qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Mateus. Certo? Ou estou errado? É isso? Espero que esteja certo. Então, o primeiro livro do Novo Testamento é Mateus, correto? Então, agora vamos falar do Novo Testamento. Como é que começa o Novo Testamento? O Novo Testamento começa com o livro de Mateus. E o livro de Mateus nos ensina o quê? Nos ensina sobre um banquete maravilhoso que o Senhor tem para o seu povo. E o Novo Testamento começa com o livro de Mateus com o banquete e termina também lá em Apocalipse 19 com outro banquete. Não só a Bíblia começa com o comer, em Gênesis 2, e termina com Apocalipse 22 com o comer da árvore da vida, mas até o Novo Testamento começa com Mateus o comer e termina com o comer um banquete e termina com Apocalipse também, que é o final do Novo Testamento de toda a Bíblia também, com um banquete. Quer ver? Mateus 22, vamos ler lá. Mateus 22. Vamos ler Mateus 22, versículo 1. Fala assim. De novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas do seu filho. Eu vou interpretando aqui, tá? Quem é o rei? Deus. Quem é o filho aqui? Cristo. Quem é as bodas do filho? As bodas do filho vai ser a volta do Senhor, lá em Apocalipse 19, quando vier, o casamento de Cristo com os vencedores, né? Então, aí o versículo 3. Então enviou o rei, que é Deus, enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Aqui, quem são servos são os primeiros apóstolos. Os primeiros apóstolos, quando começou dentro do Novo Testamento, né? Deus enviou os primeiros apóstolos a convidar as pessoas para as bodas. Quem são esses convidados? Era o povo de Israel. Os primeiros apóstolos pregaram para os judeus. Mas estes não quiseram vir, os judeus não quiseram vir para o banquete. A boda é um banquete onde se come, se alegra, se fica feliz. Versículo 4. Então, enviou ainda outros servos, outros apóstolos, para o próximo nível de apóstolos, né?
Com esta ordem, é uma ordem. Dois pontos. Dizer aos convidados: Eis, já preparei o meu banquete. Tá vendo? O Novo Testamento começa com o banquete. Começou lá no Novo Testamento, quando o Senhor enviou os apóstolos para pregar o evangelho, lá em Atos, começando com Pedro, era, na verdade, a pregação do evangelho era um convite para as pessoas virem para um banquete. Comer Cristo, celebrar e alegrar. A vida cristã é um convite, a pregação do Evangelho é um convite. A vida cristã é um convite para viver uma vida de banquete, irmão. Meus apóstolos, Pedro, até Paulo, pregou para os judeus, convidando eles para vir para a vida da igreja, que é um banquete, para as reuniões, que é um banquete. A pregação do Evangelho não é falar assim para o convertido, olha, arrependa seus pecados. Claro que é isso também, mas no fundo arrependa seus pecados e venha comer Cristo conosco. É um banquete. Aí vamos continuar no versículo 4. Esse já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos. Esses bois cevados representam que Cristo morreu por nós. Já foram abatidos, tá? E tudo está pronto. Vinde para as bodas, vinde comer Cristo. Eles, porém, não se importaram se foram, ou seja, judeus não quiseram. Não se importaram em comer Cristo. Se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. As pessoas estão muito preocupadas com o campo, com o negócio, tá, irmãos? E não querem comer Cristo. E nós, né? Como é que nós estamos? Preocupados com o nosso campo, o nosso negócio? Será que o nosso campo, o nosso negócio rouba o nosso tempo de comer Cristo? Continuando. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Foi aqueles que mataram os primeiros mártires, né? Os judeus que mataram os primeiros mártires, né? Estevão, por exemplo, foi morto. Né? Estevão estava chamando as pessoas ali, os judeus, para comerem Cristo, o banquete, e eles pegaram Estevão e mataram. Maltrataram. O próprio Saulo saiu para prender as pessoas, prender os cristãos, jogar os cristãos, né? Nas cadeias. Vamos continuar. Versículo 7. O rei ficou irado, Deus ficou irado, e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Aqui, em princípio, esse rei enviou as suas tropas, é quando o Senhor permitiu, o rei, permitiu que as tropas romanas, do Império Romano, viessem no ano de setembro, destruísse a cidade de Jerusalém e exterminasse o maioria do povo judeu, e muitos fugiram para o mundo inteiro. Foi a diáspora dos judeus, né? Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidar para as bodas a quantos se encontrarem. Agora, o que é? Cuidar dos caminhos, é chamar os judeus, os gentios. Nós. Já que os judeus não quiseram, então chama os gentios, chama quem você quiser, vai para as encruzilhadas, vai para aqueles que estão nas encruzilhadas. Irmão, quando o Senhor te encontrou, eu e você, onde você estava? Vou te falar onde você estava. Se você não sabe, eu vou te falar onde você estava. Você estava numa encruzilhada na sua vida. Quando o Senhor nos encontrou, nós estávamos todos numa encruzilhada. Não sabíamos qual caminho tomar. Se morríamos ou se vivíamos. Se continuávamos arrastando como verme, ou se nós continuávamos, entendeu, na vida miserável como verme, ou preferimos morrer. Nossa vida é uma vida de encruzilhada. Nunca sabemos qual é o caminho certo. Nunca sabemos como trilhar. Tudo nossa vida é uma vida de dúvidas, é uma vida de dificuldades. Na encruzilhada é um lugar de decisão. É um lugar que nós estamos cheios de angústia, porque não está em decisão. É muito angustiante ficar na encruzilhada, não saber qual caminho tomar. Nós estamos nessas encruzilhadas, mas nessas encruzilhadas o Senhor enviou os seus servos, os cristãos, né? Um cristão, um irmão que foi lá, pregou o evangelho para você e falou assim: aceite o Senhor Jesus e venha para o banquete comer Cristo. Vem para as bodas e convidar, ó, e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidar para as bodas para comer Cristo a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Alguns eram maus aos olhos dos homens, outros eram bons aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus todo mundo era mau, né? E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então aqui vou parar por aqui esse texto, mas a ênfase era só mostrar para vocês, amados irmãos, que o Novo Testamento começa com um convite a comer Cristo numa festa maravilhosa que é um banquete. Banquete não é lugar de trabalhar. No banquete, você não vai para trabalhar, você vai para comer. A vida cristã não é uma questão de trabalho para Deus, é questão de desfrutar Cristo, comer Cristo, irmão.
E termina como no Novo Testamento? Começa Mateus com o banquete, termina na Apocalipse 19 com outro banquete. Que é esse texto aqui que está falando em Mateus também. A Apocalipse 19 é a concretização final desse texto aqui de Mateus 22. Vamos ler lá. Mateus 19. O último livro termina com o banquete. Olha, Apocalipse 19, versículo 7. Alegremos-nos, exultemos. Aí, alegremos, é lugar para você estar alegre, irmão. Exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Amém! Cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi lhe dado vestir linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém! Então termina o concretismo planetário de Deus. Apocalipse termina com quase no final do livro, né? Termina com comer Cristo, a concretização dessas bodas maravilhosas. Você percebe, irmão, que a questão da vida cristã é comer Cristo de maneira bem alegre, num banquete? Toda a Bíblia, na verdade, no Novo Testamento, é questão de comer Cristo. Vamos ver vários versículos, vamos ver rápido aqui, alguns versículos bem rápidos. Vamos para Mateus capítulo 15. Se meu tempo fosse suficiente, eu falaria mais. Meu tempo é tão curto, irmão. Mateus 15. A mulher cananeia. Eu fico tão impressionado com essa história da mulher cananeia. É muito maravilhoso. Amado irmão, amada irmã, gaste tempo na mulher cananeia, você vai ficar impressionado. Eu vou ter que falar rápido aqui por causa do tempo. Mas olha só. Vamos ler Mateus 15, versículo 21. Partindo Jesus dali aonde? Jerusalém, da região da Judéia, Jerusalém, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom é a região gentia, que hoje, se eu não estou equivocado, corresponde ali ao Líbano. E eis que uma mulher cananeia, que veio daquelas regiões, mas essa mulher cananeia não era judia, ela era cananeia, ela era gentia, ela não tinha nada a ver com o povo de Deus, nada a ver. Que viera daquelas regiões, clamava, dizendo assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha como é que ela clamava. Ela usou um termo, Senhor, filho de Davi. Mas esse termo filho de Davi não era para ser usado para uma mulher gentia, uma cananeia. Esse termo filho de Davi só é para os judeus. Ela não era judia. Chamar Cristo de filho de Davi é dizer que Cristo era descendente do rei Davi, ou seja, ele era rei também. Ele era régio, ele era rei da descendência real, ele era filho de Davi. Esse é o termo usado exclusivamente para judeus. Ela estava dizendo que Cristo era rei, um grande rei, que veio como rei. Que ele era filho do próprio Davi. Então ele era rei. Davi foi o primeiro rei aos olhos de Deus. O primeiro rei foi Saul, mas não aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus foi Davi. Então Cristo era filho de Davi, dizendo assim: Cristo, tu és o rei verdadeiro que veio. Está dizendo isso. Só que esse termo não era adequado para ela. Ela não era do povo judeu. Ela não era da descendência do povo judeu. Davi não tinha nada a ver com ela. Mas por que ela usou esse termo, não é? Aí o Senhor respondeu para ela de uma maneira totalmente diferente. Olha que interessante. Versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Agora não, mas vamos continuar. E o seu discípulo, aproximando-se, rogaram: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o Senhor respondeu para o seu discípulo assim: Olha, é o seguinte, fala para essa mulher aí. Os discípulos falaram assim: Senhor, manda essa mulher embora, que ela está torrando a paciência, manda essa mulher embora. E o Senhor parece que concordou com eles, dizendo assim para eles assim: Olha, realmente, eu não fui enviado para as ovelhas, eu não fui enviado para a mulher gentia. Essa mulher não tem a ver conosco, com nada a ver comigo. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e ela não é da casa de Israel. Ela não tem nada a ver com Israel. Ela não é dos filhos de Davi, da descendência judia, e ela não pode chamar de filho de Davi, como já dizendo isso, entendeu? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela adorou o Senhor. Adorou. Olha o termo, irmão, presta bem atenção. Ela veio e o adorou, dizendo: Socorre-me, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, e lembre-se que ela começou chamando o Senhor de filho de Davi, de rei. Ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos.
Que resposta maravilhosa! Enquanto ela chamou o Senhor de rei, o Senhor disse para ela que ele não viera como um rei, ele viera como um pão para ser comido. Ele falou assim: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele está dizendo assim as palavras: não é bom eu, Cristo, que vim para os filhos é o povo de Israel, os filhos de Davi também, né? Os filhos. Não é bom eu vim para os filhos, eu sou um pão para os filhos de Israel comerem. E eu não posso pegar o pão, que sou eu, e lançar para você, mulher, que é uma cachorrinha. Você é uma cachorra, você não é das ovelhas da casa de Israel, você é uma cachorra. Você não é filho, você é cachorra. Você chamou ela de cachorra. Mas ela não se ofendeu e não ficou chateada. Ela teve uma percepção, o Espírito Santo iluminou ela de alguma maneira ali, né? Ela teve uma percepção tão profunda. E ela pegou e falou assim: ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu falou assim: o senhor propela para o Senhor assim. Ela falou para o Senhor assim: tudo bem, Senhor. Eu entendi. Você é um pão que veio para os filhos de Israel. Eu entendi que os filhos estão na mesa, o pão está em cima da mesa, porque são dignos, né? Os filhos são dignos, né? O cachorro não pode comer na mesa. O cachorro come na mesa, irmão? O cachorro é digno de comer em cima da mesa? Não é. Quem come na mesa é filho. Então, os filhos de Israel, eu entendi. Você está dizendo para mim, Senhor Jesus, que os filhos de Israel, os israelitas, são dignos, estão na mesa, e o Senhor é o pão que veio para eles comerem. Tudo bem, eu entendi que o Senhor não veio como rei, o Senhor veio como um pão para alimentar o povo, o seu povo, o povo de Israel. Mas, Senhor, lembre-se, e também entendi que o Senhor me chamou de cachorra, que eu sou uma cachorra indigna embaixo da mesa. Entendi isso. Mas lembre-se, Senhor, que até as cachorrinhas como eu comem das migalhas. Senhor, eu posso não ser digno de comer o pão a ti. Mas, Senhor, me dá um pouquinho do Senhor, me dá uma migalha de ti, Senhor. Joga a migalhinha do que tu és para mim, deixa eu comer um pouco do Senhor aqui embaixo da mesa. Senhor, eu sei que eu sou uma cachorrinha, mas lembre-se, o Senhor não está em Jerusalém nesse momento, o Senhor está na terra está embaixo da mesa, o Senhor está na terra dos gentios, o Senhor está em Tiro e Sidom, o Senhor está embaixo da mesa. Senhor, deixa eu comer um pouquinho de ti. A resposta foi: Senhor. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Que momento é esse que a filha dele ficou sã, que a filha dela ficou sã? Foi o momento que ela comeu a migalha que caiu debaixo da mesa. Comeu Cristo. Irmão, nós éramos como cachorrinhos, nós não tínhamos direito a nada das coisas de Deus. Todas as promessas do Testamento dizem respeito ao povo, quase todas dizem respeito ao povo de Israel. Lá no livro de Efésios, Paulo fala, no capítulo 2, que nós estávamos no mundo, ali as promessas de Deus, mas o Senhor veio para nós, como o Senhor veio e jogou a migalhinha para nós, os cachorrinhos, e nós comemos. E ao comermos, nós fomos curados. Vocês entenderam, irmão, que curou a filha daquela mulher foi ela comer Cristo? A migalhinha? Desde aquele momento que ela comeu, a filha ficou sã. Agora vocês entendem melhor o que eu falei lá em Deuteronômio capítulo 15, quando eu disse que o Senhor não veio trabalhar para nós, vai ver que nós comermos Ele. Quando nós comemos, aí a terra é arada. Mas não podemos arar usar o Senhor para trabalhar para nós. Coma, e o comer é que cura o coração. O comer é que muda o nosso ser. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não sei se estou conseguindo explicar, porque eu sou muito inadequado, mas eu espero que vocês estejam ganhando que o que salva é comer Cristo. E o Senhor não veio para ser rei. O Senhor veio, ela falou, ela começou o discurso dela, a mulher samaritana, chamando o Senhor de filho de Davi, de rei. Eu falou assim: não, mulher, eu não sou rei, eu sou um pão. Você quer que eu reine no seu coração? Me coma! Vou entender melhor. Vou entender melhor. Vamos lá para João capítulo 6. João capítulo 6 começa do Senhor falando da multiplicação dos pães. E aí, depois o Senhor multiplicou os pães, e quando o Senhor multiplicou os pães, o Senhor na verdade estava querendo ensinar uma lição. Não só que ele podia fazer milagre e multiplicar o pão, mas que ele era o verdadeiro pão que alimenta o homem.
que ele é o verdadeiro pão que salva o homem. Então, se você olhar no final, João capítulo 6, fala assim, ó, quer ver? Ó? Olha o versículo 14. Depois que você multiplicou os pães, fala assim, ó. João capítulo 6, 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, ó, então, ou seja, quando o Senhor multiplicou os pães, a multidão chamou o Senhor de profeta. Aí o versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, agora estavam querendo tornar ele rei. No versículo 14, depois que você multiplicou o pão, o Senhor é profeta. No versículo 15, essa mesma multidão quis pegar o Senhor e fazer o Senhor rei. Aí o que o Senhor fez? Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou novamente sozinho para o monte. O Senhor não aceitou. Por quê, irmãos? Por que o Senhor não aceitou ser arrebatado rei? O princípio, claro, é porque o Senhor não estava procurando glória. O Senhor não veio para ser rei dessa maneira. Mas espera aí, o Senhor não quer ser rei? O Senhor não veio para ser rei? Veio, mas não dessa maneira. Não dessa maneira. O Senhor não quer ser rei na marra. O Senhor não quer ser rei exteriormente. O Senhor não quer ser filho de Davi, como a mulher samaritana chamou o Senhor. A mulher cananeia, perdão. A mulher cananeia chamou o Senhor como filho de Davi. O Senhor não veio para ser rei exteriormente. O Senhor quer ser nosso rei? Quer. Mas a maneira do Senhor ser rei e da maneira do Senhor ser realmente verdadeiro profeta não é exteriormente, é através de comê-lo como pão da vida. Aí, do versículo 22 em diante, o Senhor fala sobre o pão da vida, que ele é o verdadeiro maná. Aí, quando termina, no finalzinho, o Senhor fala assim, ó, quer ver? Olha no versículo 57, 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. A única maneira de nós permanecermos no Senhor é através do comer e do beber Cristo. Irmão, irmã, não pense, irmão, que servir ao Senhor ou encher nossa cabeça de ensinamentos vai nos fazer permanecer no Senhor, não. A única maneira de permanecer no Senhor, o Senhor e nós, é através do comer. Aí ele fala, ele continua, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. A única maneira do Senhor ser o nosso rei é através de comer. Não queira que o Senhor seja o seu rei através de fazer exteriormente na má, como a multidão quis fazer. Se você fizer isso, se eu fizer isso, o Senhor foge de nós. Se você e eu queremos que o Senhor seja realmente o nosso rei, a maneira é coma do Senhor e beba do Senhor todos os dias, aí ele vai nos governar interiormente. É através do beber e comer que ele nos governa como o verdadeiro rei, interiormente. Se você e eu queremos que o Senhor seja o nosso profeta, não é através de fazê-lo na força. Se o Senhor quer que o Senhor seja nosso profeta, que realmente dita o caminho da nossa vida, que nos dá a direção, os profetas eram responsáveis por falar a palavra de Deus para nós, para o povo, para dar direção para o povo. Se você e eu queremos que o Senhor seja o nosso profeta que nos guia hoje, porque o verdadeiro profeta hoje é o Senhor, não é homem nenhum, é o Senhor. Se nós queremos que o Senhor seja o nosso profeta, o verdadeiro profeta, é através de comer e beber Cristo. Porque quando nós alimentamos o Senhor, nós vivemos por Ele. Aí o Senhor vai nos dar direção a todo momento que fazer. Vai nos guiar até o final. Vai ser nosso rei até o final. Por isso, amado irmão e amada irmã, vocês estão entendendo a importância do comer? Por que o Senhor fugiu quando o povo quis fazer profeta e rei? Porque não é pela mar. Vou dar um exemplo para vocês. Fala assim, Senhor, eu queria tanto que o Senhor fosse governar minha vida. Eu queria que o Senhor governasse cada aspecto do meu viver. Eu queria que o Senhor fosse o rei sobre cada situação da minha vida. Senhor, governa a minha família, governa meu trabalho, governa a minha casa, governa meus negócios, governa, Senhor, meu emprego. Senhor, governa os meus filhos, governa os meus pais. Senhor, me dá direção. Fala com o profeta, Senhor, o que eu tenho que fazer. Fala, Senhor, o que está acontecendo na minha vida. Senhor, sem comer Cristo, irmão, na marra, o Senhor nunca vai ser, ele foge de nós.
Não é por você pedir ou fazer o Senhor na marra, arrebatá-lo na marra e fazer o rei. Versículo 15. João 6,15. Sabendo por Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo na marra, para o proclamarem rei, retirou-se. Não é dessa maneira. A maneira é comendo. A maneira é bebendo. É assim que nós nos tornamos vencedores. Faz vencer toda a degradação humana da igreja, tudo é o comer adequado. Vamos mostrar para vocês como a Bíblia é um livro de comer, quer ver? Bem rapidinho. Eu acho que vocês entenderam, né? Mas eu quero mostrar alguns versículos rápido aqui. Vai ser bem rápido. Já em 1 Coríntios 11, o Senhor falou que na ceia do Senhor nós temos que comer o Senhor. A ceia do Senhor, na verdade, mostra para nós que toda a nossa semana, porque a ceia do Senhor começa no domingo, primeiro dia da semana, nós começamos o primeiro dia da semana comendo e bebendo de Cristo. Isso quer dizer que todos os dias, no segundo dia da semana, no terceiro dia da semana, no quarto dia da semana, no quinto dia da semana, no sexto dia da semana e no sétimo dia da semana, nós vamos comer Cristo. Nossa semana começa no domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Por isso que segunda chama segunda. Então, nós começamos domingo partindo o pão. Por quê? Porque nós temos que dizer, Senhor, eu quero comer e beber de Ti. Seja aquele que eu quero comer e beber todos os dias, seja meu rei. Já falamos isso. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 3. Olha o que Paulo fala para os Coríntios. A vida cristã é a questão de comer e beber. Quer ver? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Paulo fala, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, assim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dê a beber. Não vos dê alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, o que Paulo estava dando para os coríntios no início era leite. Ah, leite físico? Não, era a palavra de Deus. Peraí, irmão Gustavo. Paulo estava ensinando os coríntios a palavra de Deus ou estava fazendo os coríntios beberem a palavra de Deus como leite? Beber. O que eu estou querendo mostrar para vocês, amados irmãos, que a Bíblia não é uma questão de ensino. Paulo estava ensinando os coríntios, mas ensinando eles era através deles beberem a palavra de Deus como leite. Mas o intuito é que de um dia eles saíssem do leite e fossem para alimento sólido, porque a Bíblia é alimento sólido. Irmão, eu estou tentando mostrar é que a palavra de Deus é uma questão de alimento, de comer. Encher nosso espírito, não nossa mente, é comer. Vamos ver outros versículos. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 4. Rapidinho. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. 4, 6, fala assim, ó. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Expondo estas coisas aos irmãos, 1 Timóteo 4, 6, capítulo 4, versículo 6. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado, alimento, comida, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Irmão, irmã, se nós queremos expor algo para os irmãos, se nós queremos alimentar os irmãos, ser um ministro de Cristo, nós precisamos comer primeiro as palavras, boas palavras da fé e da boa doutrina. E percebeu como é questão de alimento, alimentado, não é ensinado, é alimentado. Como a palavra de Deus. Como a palavra. Não é uma questão de você ler e entender, é uma questão de se alimentar, preencher o seu ser interiormente. Vamos para outros versículos. Vamos para Hebreus agora, capítulo 5. Olha aqui o autor de Hebreus, supostamente Paulo fala, capítulo 5, versículo 12. Pois com efeito, Hebreus 5, 12. Quando devia ser mestres, atender ao tempo decorrido, tens novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim vos tornaste como necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, aqui o autor de Hebreus está comparando o aprender a palavra de Deus com a comer e beber. Quando você está sendo ensinado, na verdade, está sendo alimentado, tem que ser alimento. Leite para depois alimento sólido, tá? Vamos para a primeira Pedro. Aqui Pedro fala, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2.
1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 2, fala assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O que nos faz crescer para a salvação, ser plenamente salvo, é beber a palavra de Deus como leite. É beber a palavra de Deus. Comer não só ser ensinado, é comer, é beber. Pedro compara a palavra de Deus com beber leite, alimento que nos alimenta, tá? Olha o livro de Apocalipse, capítulo 10. Olha o que você falou para João. O livro de Apocalipse, vocês vão entender quando chega no capítulo 10, dá uma mudada, tá? Vocês vão entender isso aí. No capítulo 10 dá uma mudada, tá? Mas vocês vão entender isso aí. Aí quando dá essa mudada brusca no capítulo 10 diante, olha o que o Senhor falou para João aqui, o anjo falou para ele, ó. 10, Apocalipse 10, versículo 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele, então, me falou, esse livrinho aqui é o livro da economia de Deus. Então, ele fala, você vai entender mais para frente, mas ele fala assim, aí o anjo falou para ele assim, ele, então, me falou, toma o livrinho, a palavra de Deus, né, o livro, e devora-o. Certamente ele será amargo até o estômago, mas na tua boca, doce como mel. É o que o Senhor falou lá para Ezequiel também. Pega a palavra de Deus e devora ela. Na boca, é doce. No estômago, quando é processado no seu interior, é um pouco amargo, não é? Mas isso nos dá alimento. Aí o que João fez? Versículo 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Amém! Não perde tempo não, meu irmão. Devora. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ele profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Percebe, irmão, como uma questão de devorar a palavra de Deus? Então, para terminar agora, eu quero voltar lá para a experiência. Vamos lá para Apocalipse 2:17. Eu espero que até aqui, abram Apocalipse 2:17, espero que até aqui vocês tenham entendido que a palavra de Deus e a Bíblia é uma questão de comer. Comer, irmãos, é tão importante o comer. O comer é que faz o vencedor. E aí, 2:17 fala assim, promete o vencedor. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito das igrejas. 2 pontos. Ao vencedor da-lhe-ei do maná escondido. Irmão, então, o que é o maná escondido? Nós falamos, é comer Cristo todos os dias. Mas não só comer Cristo, mas comer Cristo de uma maneira profunda, de uma maneira escondida, de uma maneira, porque o maná era escondido. Não era aquele maná público, era o mesmo maná, o público e o que estava escondido na arca era a mesma substância, mas a diferença é do maná que caía publicamente, o maná escondido, que o escondido tinha um preço a se pagar até ele. Tinha que pagar o preço da intimidade. E o maná público estava caindo na terra. O maná escondido estava dentro da urna de ouro, a santidade. Então, irmão, ele está na presença de Deus. Porque o maná público caía no chão. O maná escondido estava dentro da arca, dentro do Santo dos Santos, na presença de Deus. Então havia um preço a se pagar, de pagar o preço na presença do Senhor para comer Cristo de uma maneira genuína, santa, íntima, profunda. Só os vencedores têm essa experiência de maná escondido, de procurar o Senhor na intimidade, procurar o Senhor de uma maneira santa, de uma maneira íntima, pagar o preço para ter intimidade com o Senhor, de comer o Senhor de maneira muito profunda. Tem que sair do mundo, passar pelo lado exterior, passar pelo santo lugar, passar pelo Santo dos Santos, abrir a arca, abrir a urna, aí comer o maná escondido. Mas tem outro princípio maná escondido também, que aí é o princípio que eu quero explicar para vocês também. Por que o Senhor deu a ordem lá para Moisés, lá em Êxodo, já lemos, que era pegar aquele maná público e guardar na arca, escondido na urna? Para quê? É para que fosse um memorial, uma lembrança para gerações futuras que o Senhor alimentou o povo no deserto, quando eles estavam no deserto com o maná. Porque lembre-se, quando o povo estava no deserto, tinha maná. Quando eles entraram na terra de Canaã, não tinha maná mais, parou o maná. Então aquela geração que nasceu na terra de Canaã não sabia que era o maná. Porque eles não tinham experiência de maná. Maná só estava quando estava no deserto. Então, aqueles filhos que nasceram lá na terra de Canaã nunca ouviram falar do maná. Então, para que eles soubessem que Deus alimentou um dia os seus antepassados de forma milagrosa, todos os dias, mandando maná, tinha o maná escondido. Era para lembrança para aquela geração. Então, aqueles que
que passaram pela experiência do maná público, por exemplo, Josué e Caleb, que tiveram a experiência de comer o maná todo dia lá no deserto, e também entrar na terra de Canaã, se eles vissem o maná escondido, eles teriam boas lembranças, não teriam? Eles falavam assim, puxa, aí eu vi o maná escondido, ele falava assim, puxa, na urna, né, ele ia lembrar, oh, Senhor, agora eu estou me lembrando, quando eu vejo esse maná escondido aqui, eu estou me lembrando das experiências maravilhosas que nós tivemos com o Senhor, quando o Senhor nos sustentou dia após dia, comendo de Ti, Senhor, lá no deserto. O deserto era um lugar tão difícil, mas o Senhor nos sustentou. A experiência era amarga, mas o Senhor mandou todos os dias a provisão total para nós. Então, quem teve a experiência de comer maná público, ao ver o maná escondido, ele, ele, tinha, ele tinha lembranças maravilhosas. Ele sabia o que era o gosto do maná e sabia a experiência que aquilo trouxe. Mas as gerações que nasceram já na terra de Canaã, que não viveram no deserto, quando vissem o maná escondido, eles iam ser contados para eles. Só, olha, esse maná aqui, ó, foi o maná que Deus sustentou o povo quando estava lá no deserto. Mas essa geração que só ia ouvir a história não sabia do gosto do maná, eles não experimentaram o maná. E não viveram o maná caindo todo dia no céu. Então eles não teriam nenhuma recordação daquilo que aconteceu. Então, o que quer dizer isso, irmão, maná escondido? Quer dizer que o vencedor, hoje, ele tem experiência com o Senhor de comer Cristo todos os dias. E naquele dia, quando ele traz o vencedor no reino milenar, o Senhor vai dar um maná escondido para ele. Fala assim, tá vendo? As suas experiências que você teve na sua vida cristã de pagar o preço por mim, de comer Cristo, não foram em vão. Tá vendo? Agora você sabe o gosto disso, maná escondido. Quando você tocar nesse maná escondido, você vai lembrar de todas as experiências maravilhosas que eu te sustentei. Só o vencedor valoriza a experiência com Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Não sei se eu consigo explicar para vocês. O princípio é que só tem experiência, só os vencedores saberão o valor do maná escondido. Por quê? Porque eles tiveram experiência com Deus lá no deserto. Quem não teve experiência com Deus no deserto não sabe o valor do maná escondido. Vão só ouvir sobre isso, mas não sabe o valor. Muitos perguntam hoje assim, Senhor, a experiência que nós temos com o Senhor hoje, servirão alguma coisa para a eternidade? Na eternidade, na experiência que eu tenho com o Senhor hoje, ser sustentado pelo Senhor, pagar o preço, tem alguma valentia, algum valor? Algum valor, alguma preciosidade na eternidade? Claro que vai ter, será um maná escondido. Só o vencedor sabe o valor disso, da experiência com Deus hoje, porque só eles pagaram o preço para ter essa experiência com Deus, de comer Cristo todos os dias. Estão entendendo, irmãos? É aquele princípio, lá em Apocalipse, diz que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas só sabe o valor disso quem chora. Só quem chora sabe a experiência de ter a lágrima enxugada. Para aquele que nunca chorou, nunca teve experiência de sofrimento, não sabe o que é ter o Senhor enxugando as lágrimas. O vencedor vai saber o que é o Senhor enxugando as lágrimas, porque ele chorou pelo Senhor. Ele chorou pelas coisas de Deus. Aqueles que só olharem o Senhor enxugando a lágrima dos outros, eles não sabem o que é isso, nunca tiveram essa lágrima nunca choraram pelo Senhor. Eu vou tentar ler para os irmãos aqui rapidamente o que o irmão Otmani explica sobre aqui, que é mais fácil, uma pessoa adequada do que eu. Vou ler rapidamente, tá bom, irmãos? Só para vocês entenderem. Sobre o maná escondido que ele explica aqui. Esse mesmo trecho. Ele fala assim, ó. Quando o povo de Israel estava no deserto, o maná desse... Estou lendo toda a da igreja. Quando o povo de Israel estava no deserto, o maná descia do céu diariamente para eles comerem. Então Moisés disse a eles que tomassem um pote de ouro, uma urna de ouro, enchessem-no com um homem de maná e guardassem na arca. Quando as próximas gerações perguntassem sobre o assunto, eles deveriam dizer-lhes como Deus enviara o maná dos céus para alimentá-los, enquanto estavam no deserto, e que tinha o maná na arca como evidência disso. Os das gerações posteriores, que não sabiam como era o maná, poderiam ser esclarecidos pelo maná na arca. Então eles entenderiam, saberiam. Mas aqueles que já haviam comido maná teriam outro sentimento em relação ao maná escondido. Eles conheceram o sabor. Portanto, quando vissem novamente, teriam uma espécie de recordação. Os que não o provaram, embora pudessem saber o que era, não teriam tal recordação. Ao vencedor da igreja em Pérgamo, o Senhor daria de comer do maná escondido, o que significa que eles teriam recordações maravilhosas. Ter pagado o preço pelo Senhor. Todas as nossas experiências diante de Deus são válidas e não serão perdidas. Muitos irmãos fazem-me uma pergunta: isto que tenho passado diante de Deus terá alguma utilidade na eternidade? Se você conhece o significado do maná escondido, sabe se isso terá alguma utilidade ou não.
Se temos a oportunidade de ver o maná escondido, então seremos capazes de rememorar, de lembrar, uma vez mais, o maná diário que o Senhor nos sustentou quando estava passando por aquele sofrimento, aquelas experiências, dia após dia, né? Qualquer dificuldade que passemos, ou quaisquer lágrimas que derramemos hoje, tornar-se-ão mais tarde nossa lembrança. Para mim, o maná escondido é o maná diário. Os que nunca têm visto o maná naquele dia, quando virem o maná escondido, não terão nenhuma recordação. Embora conheçam o guiar da sua graça, contudo não o comeram. Mas os que têm comido dele estarão cheios de recordação. O maná escondido é um princípio muito grande na Bíblia e é também um grande tesouro. Um dia comeremos o maná celestial escondido. Se não tivermos algumas cicatrizes aqui, não seremos os vencedores. Se nunca passamos essas coisas hoje, então no futuro, mesmo se nos for dado do maná escondido, não haverá nem recordações, nem qualquer novo saborear das experiências. Nunca diga que o que você encontra hoje é sem significado. Nenhuma experiência é perdida. Naquele dia, todos nós iremos ser capazes de lembrar nossas experiências. Não devemos dizer que no reino todos serão a mesma coisa. Não, não serão todos a mesma coisa. A nossa experiência na terra está relacionada àquilo que desfrutaremos naquele dia. O maná escondido é conhecido dos que o conhecem e desconhecido dos que não o conhecem. Hoje passamos por dificuldades e tribulações. Naquele dia o Senhor enxugará nossas lágrimas. Como podem aqueles que não têm lágrimas conhecer a preciosidade do enxugar as lágrimas? Irmãos, eu termino por aqui. Espero que os irmãos tenham entendido e desfrutado da importância do comer Cristo e do significado profundo do maná escondido. Só os vencedores saberão o valor que ele tem, porque pagaram o preço para ir até o maná escondido. Jesus é o Senhor.